E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo em paz, tranquilos? Assim eu espero. Bom, pessoal, eu resolvi abordar com vocês o seguinte assunto, foi um acontecimento que marcou muito a Idade Média, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. E esse acontecimento que eu estou me referindo, a gente vai abordar agora, em breves palavras, o que foram as cruzadas. Mas o que são as cruzadas? Qual é o seu objetivo? Quem vai lutar contra quem? Eu já vou logo adiantando para vocês que vai ter um absurdo nome, minha visão como historiador é essa, de ser uma guerra santa. Uma guerra santa? Sim, minha gente, o discurso que vai ser utilizado na época é de que os infiéis muçulmanos precisam ser derrotados, etc, etc, etc. Mas o que, é que vai acabar acontecendo, minha gente? As cruzadas vão ter interesse tanto político, econômico, como também vai ter um interesse religioso. Se a gente for fazer contextualizar a situação das cruzadas, o que, é que vai acabar acontecendo? Foram expedições militares organizadas no século XI da era cristã, que vai ter a liderança de nobres, senhores feudais, diga-se de passagem, e membros religiosos, membros da igreja cristã. Elas começam no século XI e vai ter essa liderança política e essa liderança religiosa. O nome, minha gente, vem dos cavaleiros que usavam uma cruz no peito, que era o símbolo dessas cruzadas, estava presente essa cruz no peito desses cavaleiros medievais, que simplesmente eles vão usar essa vestimenta vai ser uma característica, vai ser uma espécie de uniforme, vai ser uma característica marcante desses caras que vão lutar nessas expedições. O termo cruzada vem de cruz, da cruz que eles ostentavam em suas vestimentas, desses cavaleiros medievais que vão lutar e morrer em nome de Cristo, por que não dizer? O objetivo, minha gente, é simples e claro. O objetivo dessas cruzadas é reconquistar a Terra Santa, no caso mais precisamente a cidade de Jerusalém, que desde o século 7 depois de Cristo foi tomada pelos turcos seljúcidas. Os turcos seljúcidas são homens convertidos ao islamismo. Essa galera, minha gente, na época estava dificultando e muito as peregrinações dos cristãos à cidade sagrada de Jerusalém. Que diga-se de passagem que essa cidade é muito importante para três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Esses turcos seljúcidas estavam dificultando bastante a peregrinação dos cristãos para visitar a Terra Santa, mais precisamente a cidade de Jerusalém. Os cristãos que iam para lá vão se sentir muito incomodados. Essa galera estava incomodando eles, dificultando sua passagem, por exemplo. O que era que os cristãos iam fazer lá? Cultuar as relíquias sagradas. Ver, por exemplo, onde estava sepultado Jesus, os santos, os apóstolos, as relíquias que lá existiam, os lugares que são sagrados para essa religião, etc, etc, etc e etc. Eles estavam encontrando muitas dificuldades. Nessa historinha, como eu acabei falando para vocês, esses turcos seljúcidas são muçulmanos. São homens que seguem a religião islâmica. E por estar dificultando essa passagem, os cristãos, as autoridades religiosas da época, cristãs, lógico, evidentemente, vão falar e dizer que esses caras são inimigos, são infiéis, que devem sim serem combatidos. E a igreja cristã vai reagir a tudo isso. Na cidade de Clermont fica na França, mais precisamente no ano de 1095, um papa chamado Urbano II, o Papa Urbano II, convoca os fiéis. Convoca os fiéis para uma missão sagrada. Que missão é essa? Reconquistar Jerusalém para os cristãos. Reconquistar Jerusalém para os cristãos. O Papa promete na época o perdão dos pecados de todos aqueles que pegarem armas e se engajarem nessa luta. Que luta é essa? Reconquistar a Terra Santa, reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém. A galera que vai participar dessa cruzada, eles consideram que estão numa guerra santa,
e vão lutar, matar e morrer em nome de Deus. Essa é uma das motivações por trás das cruzadas. Pessoas, minha gente, diferentes estamentos sociais vão participar. Os nobres, como eu acabei de falar para vocês, animados em colocar para fora o seu espírito guerreiro. Era através da guerra que um cavaleiro medieval provava sua força, sua honra, seu vigor, sua qualidade. A nobreza mercantil econômica está muito interessada em simplesmente adquirir os artigos de luxo do Oriente. Eles vão receber, por exemplo, dinheiro em armas de mercadores de cidades como Gênova e Veneza, por exemplo, que eram cidades mercantis muito importantes para o feudalismo. E eles esperavam obter todas essas riquezas, abrir o comércio para essa região do Oriente, lógico, evidentemente. Mas assim, minha gente, no contexto geral, houve ao todo 8 cruzadas. As 4 principais que eu vou abordar agora em breves momentos para vocês. Mas antes de tudo isso, houve uma cruzada não oficial, mais precisamente no ano de 1096, que foi liderada por um monge francês chamado Pedro o Eremita. Pedro o Eremita, ele vai entrar para a história, viu? Ele, praticamente, esses caras vão lutar com a cara e a coragem. Só para vocês terem ideia, ele vai reunir camponeses que estavam fugidos, vai reunir pessoas pobres, vai reunir desempregados e também mendigos. Essa cruzada não oficial foi liderada por esse monge francês chamado Pedro o Eremita. Desorganizada, faltava comida, faltava recursos, faltava armamentos, por exemplo. Mas com muito esforço, suor e dedicação, Pedro e seus camaradas, conseguiram chegar na capital do Império Bizantino, mais precisamente a cidade de Constantinopla. Mas, minha gente, lá eles vão ser massacrados. Essa aqui é a verdade. Lá eles serão massacrados. Depois desse episódio, vem a primeira cruzada, convocada pelo Papa Urbano II, que vai ser organizada pelos nobres da época. No ano de 1096, se eu não me engano, mais precisamente falando, essa cruzada vai ser vitoriosa. Eles vão reunir, por exemplo, um exército de 30.000 cavaleiros combatentes. Eles conseguem tomar Jerusalém no ano de 1099, mesmo com baixas, de ambos os lados. Jerusalém vai ser reconquistada. Ao todo, minha gente, são 8 cruzadas. Vai ter momentos em que Jerusalém está no controle dos muçulmanos. Outros momentos volta para o controle dos cristãos e fica essa bagunça até que Jerusalém é tomada, Jerusalém é reconquistada, até que acordos vão ser feitos, enfim. Vai ser um movimento bem conturbado na história da Europa, onde vai chegar um absurdo de um momento em que, em uma dessas cruzadas, se eu não me engano é a 4ª cruzada, cristãos vão atacar cristãos. A população do Império Bizantino, eles eram cristãos ortodoxos. Vai chegar um momento da história, ou foi a 3ª ou foi a 4ª, não me lembro agora exatamente, em que os cristãos do Ocidente resolvem atacar os cristãos do Oriente, interessados nas riquezas da cidade de Constantinopla. Mas, minha gente, nessa historinha, eles mesmo já instalados na região, os cristãos, lógico, evidentemente, eles vão entrar por muito e muito tempo e bastante tempo em conflito com os camaradas muçulmanos. Tanto é, minha gente, que no ano de 1118 vai surgir a Ordem dos Cavaleiros Templários, ou a Ordem dos Templários. Qual o objetivo dos Templários? Eles, inclusive, vão ser mais na frente perseguidos pela Igreja Cristã da época. Os Templários, só para vocês terem ideia, eles vão se estabelecer na região de Jerusalém, no Oriente Médio, mais precisamente falando. Eles tinham como principal objetivo proteger essa região contra os muçulmanos e garantir que os cristãos peregrinem normalmente sem serem importunados pelos muçulmanos. Eles vão conseguir esse objetivo. Tanto é que ela vai ser uma das maiores ordens de cavaleiros medievais que existiu na Europa.
mas na frente ela acaba sendo perseguida pela igreja cristã, só para vocês terem ideia. Ao todo foram 8 cruzadas, foi um movimento, minha gente, foi um movimento que simplesmente marcou profundamente a Europa, trouxe muitas transformações, só para vocês terem ideia. Essas cruzadas ela vai acabar conseguindo limitar o número de mercadores muçulmanos pelo mar Mediterrâneo. A navegação praticamente no mar Mediterrâneo vai ficar muito livre para os mercadores europeus, mas foi um momento também de muitas transformações econômicas, de ampliação das fronteiras territoriais, etc, etc, etc. Ampliação de fronteiras territoriais, eu falo assim de se abrirem novos mercados que vai beneficiar tanto os orientais como os famosos ocidentais. E é isso, minha gente. Basicamente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O objetivo das cruzadas era libertar Jerusalém dos muçulmanos. Conseguiram, recuperam, perdem. Houve essa integração política e econômica, principalmente econômica, houve essas transformações e foi uma luta que por muito tempo marcou cristãos e muçulmanos. Agora, lutar em nome de Deus é uma coisa que não tem muito sentido. Matar uma pessoa em nome de Deus, eu acho que para mim não faz nenhum sentido. Mas enfim, você tire sua conclusão, você tire sua reflexão. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.